Olá, seja muito bem-vindo ao Valadares Podcast. Eu sou Cássio Freitas e hoje eu recebo aqui duas das três fundadoras do Colégio Fidelis aqui de Governador Valadares. E quem acompanha aqui o Valadares Podcast, os nossos podcasts aqui da Isso é Conteúdo, sabe que nós temos dois podcasts, o Você Vende o Quê e o Valadares Podcast. E eu poderia convidar essas duas que estão aqui comigo hoje, Amanda Passos e Alaine Gonçalves, para qualquer um dos dois podcasts, porque teria assunto de sobra nesses dois programas que nós temos aqui. Mas eu queria muito convidá-las para o Valadares Podcast, que é o podcast que a gente trata os assuntos de Governador Valadares, as iniciativas aqui em Governador Valadares, porque o Colégio Fidelis é uma iniciativa diferenciada e eu convido você a conhecer a história desse colégio e delas que estão aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindas, Amanda e Alaine. Muito obrigado pela presença de vocês. Se apresentem, por favor. Muito obrigada. Nós que agradecemos, essa oportunidade de estar aqui, falar um pouco mais do nosso colégio para que as pessoas possam conhecer de fato, qual que é a nossa proposta. Meu nome é Amanda, estou como diretora pedagógica, do colégio, mas já há muitos anos como professora, então uma experiência vasta, para conseguir somar muito nas propostas do Colégio Fidelis. Obrigada, Cássio, pelo convite. Nós nos sentimos muito honradas, de ser lembradas e convidadas por você. Eu sou a Alaine, entrei no Colégio Fidelis com o meu coração, um chamado de Deus, como mãe, mas também profissionalmente eu sou administradora, diretora administrativa da escola, e estamos trabalhando com muito empenho, para entregar esse trabalho de excelência para a nossa cidade. Perfeito. Hoje não pôde estar aqui, a gente convidou ela também, mas a Casey, que é Casey Santos, que é o sobrenome dela, que é psicóloga, que é uma das fundadoras também do Colégio Fidelis. Ela acabou de ganhar neném, então não pôde estar aqui com a gente. A gente tentou marcar esse podcast um pouquinho antes, mas infelizmente não conseguimos. Mas terão outras oportunidades também para quem está aqui conversando conosco, E eu queria até falar um pouquinho, que eu escrevi aqui, minhas convidadas de hoje, eu falei já que são fundadoras, sócias do Colégio Fidelis, elas são responsáveis por construir um espaço onde cada criança é vista como única, onde o aprendizado nasce do vínculo, da verdade e dos valores. Estou falando isso com base no que eu já ouvi delas, Educadoras, gestoras, empreendedoras, mulheres que acreditam na força da família e... É um prazer, mais uma vez, recebê-las aqui. Vamos, então, de bate-papo aqui, conversar um pouquinho para conhecer um pouco sobre o colégio. Eu queria saber de vocês como é que nasceu o primeiro estalo, que deu origem ao Colégio Fidelis. Onde é que vocês estavam, O que vocês sentiram naquele momento que vocês falaram assim, precisamos abrir um colégio? Então, Deus colocou uma sementinha no meu coração. E Ele me chamou, eu tenho 3 filhas, mas quando a minha primeira filha... estava prestes a entrar no mundo da escola, no mundo educacional, eu já começava a olhar, para as escolas, olhar para essa necessidade, de que logo em breve ela estaria na escola. Ela foi para a escola aos 4 anos, mas antes disso, a gente, mãe, pesquisa aqui, pesquisa ali, compra um livro, começa a ler em casa para ela. Desde muito cedo eu sempre gostei de me empenhar na maternidade para ela, Eu trabalhei muitos anos fora, empregada numa empresa, e quando eu tive minha primeira filha, eu deixei meu trabalho profissional, a minha carreira, para me dedicar a ela, Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então eu fiquei em casa, me dediquei muito. E isso fez com que eu tivesse a oportunidade de buscar, de pesquisar, de entender de algumas metodologias de educação. E sempre tive a amizade da Amanda, nós somos amigos de muitos anos. E... quando eu tive a necessidade de colocar a Júlia na escola, me matriculei, pesquisei algumas escolas, matriculei numa escola da cidade. E nessa experiência, nos aproximei mais da Casey, porque ela também colocou a Maria Clara na mesma escola. Então, nós tivemos mais contato, Então, nós estávamos confortáveis, assim, o filho está na escola, a gente está trabalhando, seguindo a nossa vida familiar, nossa vida pessoal. Só que o dia a dia que nós fomos encarando, essa rotina, essa realidade, a gente pensou assim, que era um pouco mais, A gente queria um pouco mais para os nossos filhos, E era só a nossa primeira filha na escola, Então, logo viria a segunda, logo depois viriam os próximos que Deus nos desse. Mas a gente desejava que uma educação que entregasse um pouco mais, Não que eu estava entregando a educação da minha filha nas mãos da escola, Essa é a minha responsabilidade enquanto mãe, do meu esposo.
mas eu pensei que o papel da escola fosse um pouco mais abrangente, né? E aí eu comecei a ver com outro olhar. E aí fui percebendo o chamado de Deus mesmo, né? Ali eu não ia encontrar aquilo que eu estava buscando e comecei a olhar para outros lugares e Deus foi colocando no nosso coração essa necessidade, né? Então eu conheci outras famílias, nós fomos vendo a oportunidade e a necessidade do mercado também, né? Então eu estava prestes já a voltar formalmente para o mercado de trabalho quando né, foi uma direção de Deus mesmo, olha, né, está nas suas mãos, né, vamos fazer este trabalho acontecer com uma escola formal, né, e aí nós fomos buscar isso, né, de fato. Eu e a Casey tomamos essa iniciativa, né, de buscar, de colocar a mão na massa e empenhar no trabalho. Eu sou administradora como formação, ela psicóloga, e os nossos caminhos profissionais também nos favoreceram para isso, né. Então, a gente foi buscando, estudando, nós estudamos quase um ano, né, sobre como que era uma escola por trás dos bastidores, né, estrutura formal, física, pedagógica, documental, estrutural. E, numa oportunidade, né, nós conhecíamos a Amanda, tínhamos confiança no trabalho dela, nós fizemos o convite para ela. E aí, ela também entrou junto com a gente nesse sonho. Conta pra gente como é que foi esse vínculo, esse início aí, Amanda. Então, quando as meninas, né, me convidaram para participar desse processo, já era um desejo que já tinha no meu coração. Então, eu já tinha um desejo de ir muito além. Além de qual sentido? De entregar, de fato, uma educação pautada em valores. E onde eu estava, muitas vezes, eu percebia que eu não conseguia ir além, né? Então, assim, a oportunidade que eu tive é de poder fazer diferente. Pensar na parte pedagógica de uma forma diferente. Porque é ir muito além. A educação não é só uma sala de aula, é muito além. Então, a gente precisa pensar na questão da educação de uma forma integral, como um todo. E o meu desejo era ir além. E não deixar perder. Muitas vezes as escolas, elas se perdem. Se perdem aqui, se perdem ali. É com vídeo, é com a música, é um material didático. Então, aquilo já me incomodava muito. O meu desejo, de fato, era uma educação, de fato, católica, de verdade, pautada em valores, pautada numa essência. É formar, de fato, almas que sejam levadas para o céu. Perfeito. Antes do Fidelis existir no papel, né, ele existiu como inquietação, pelo que eu estou vendo, que vocês estão falando aí, né? Que incômodo, assim, que vocês percebiam na educação tradicional que fez vocês dizerem assim, vamos fazer diferente? Então, quer falar primeiro, Amanda? Posso falar. Por exemplo, o material didático, né, é algo assim, que foi uma preocupação muito grande nossa. Sim. Nós olhamos várias editoras, né, a editora que eu trabalhei por muitos anos, havia uma inquietação minha com o material, com as histórias, o que era pautado, o que era trabalhado. Muitas coisas embutidas que não era adequado para a criança naquela idade, então isso me incomodava muito. Né, eu já havia conversado com o pessoal da editora, já havia mandado mensagens, mesmo sendo professora. Havia uma inquietação muito grande. Né, o que eu estou transmitindo para essas crianças? As músicas usadas, os vídeos, muitas coisas assim, pode. Não, as crianças elas estão em formação. Formação de personalidade, formação de caráter. Então, as minhas ações, o que eu incentivo, o que eu mostro, tudo isso vai influenciar. Ou que seja negativamente ou positivamente. Então, muitas coisas na parte pedagógica, o que estava sendo trabalhado, os temas que estavam sendo abordados, isso me incomodava muito. Porque a gente precisa tomar cuidado, principalmente na primeira infância, né? O que está sendo passado, como que a criança vai absorver aquilo. E muitas vezes ela não tem maturidade para receber aquele conteúdo, receber aquilo que está sendo passado. E a escola, ela tem um papel muito forte, fundamental, nessa questão da autoridade. O que a escola está passando, como
que ela está transmitindo aquilo para a criança. E em casa, os pais eles têm total autonomia para passar a música que quiser, se deixar as crianças fazerem uso de telas. Isso é escolha da família em casa. Mas o papel da escola é acompanhar de muito perto tudo isso. Né? O que está sendo passado, o que está sendo visto, até mesmo o que as crianças estão falando e relacionando entre elas, né? Como que o professor vai saber lidar com aquelas situações, porque são crianças diferentes que vêm de locais diferentes, com educações diferentes, né? Então, a educação é muito diferente. Então, a escola ela precisa estar muito bem preparada para acolher todo esse contexto e saber passar isso para as crianças de uma forma coerente, que seja adequado para a compreensão delas. Qual que é a proposta do Colégio Fidelis, Alaine? O Cássio, o Colégio Fidelis tem como proposta não perder a alma dos nossos filhos, né? Porque uma escola, ela é um ambiente de convívio. Então, eu estou partilhando do mesmo ambiente, de momentos marcantes na vida de várias crianças e nós também, né, enquanto profissionais ali. E são momentos que ficam marcados para sempre, né? Todos nós temos lembranças, boas ou não, graças a Deus a maioria são boas, né? Da nossa infância, da nossa escola, dos nossos professores, né? Mas a realidade em que eu encontrei quando a minha filha, ela tinha apenas 4 aninhos, né? Foi assim, eu queria pessoas de referência diante dela, no convívio com ela, né? Eu estava tirando ela da minha casa, do convívio de um ambiente confiável, familiar, levando ela para um ambiente em que eu não sentia confiança. Então isso é muito sério, né? Isso é muito grave. Não significa que ela estava se frustrando lá, mas eu não tinha confiança das vivências que ela estava tendo naquele ambiente. E isso não é culpa de um ou outro ponto, isso é um conjunto, né? Então, assim, às vezes é o convívio com uma pessoa que vai fazer uma piada sem maldade, mas faz uma piada sem um pudor, uma música que é cantada num momento inadequado, uma leitura, um texto, um comportamento, uma vestimenta. De alguma forma, aquilo vai compondo a imaginação, o olhar e aquilo que a criança entende que é o certo, né? Porque se a minha mãe me tira da minha casa e me leva todos os dias para um ambiente, é porque a minha mãe gosta, confia, né? Acha que aquele ambiente é certo para mim, seja porque eu preciso ir porque eu tenho idade, seja porque eu preciso ir porque os meus pais precisam sair para trabalhar. A criança não entende, mas ela está absorvendo. Então, quando a gente prepara um ambiente escolar, a gente está preparando aquilo que aquela criança vai entender que é o correto, né? Aquilo que vai formar para ela o princípio da vida dela, né? O norteador da vida dela. Então, hoje, se nós somos adultos e a gente sabe fazer o certo ou o errado, é porque os adultos que estavam na nossa infância nos direcionaram, né? Sim. Então, assim, hoje eu sou o reflexo daquilo que os meus pais me permitiram viver, daquilo que eu aprendi no colégio quando eu estudava. Então, o que hoje, na realidade dos anos, né, atuais da nossa sociedade, a gente tem, é muito diferente do que a gente viveu nos anos 90, nos anos 80, até nos meados dos anos 2000, mas as coisas são muito mais intensas, né? Então, se a gente não tem muito mais cautela e muito mais critério, a gente se perde com muita facilidade, né? Muita facilidade. Então, assim, lá em 2023, quando nós estávamos lançando o colégio, né, ao público mesmo assim, nós fizemos um evento para convidar as pessoas para conhecer a nossa proposta, para a gente falar, né? Fizemos 2 noites, foi um dia muito especial para nós, né? 2 dias muito especiais. E surgiu essa pergunta do público, né? E eu consigo lembrar a pessoa que fez essa pergunta. E a resposta que nós demos foi essa. O que o Colégio Fidelis não quer é perder a alma de nenhuma criança. Porque nós vamos entregar conteúdo pedagógico, nós vamos entregar qualidade na educação, nós vamos entregar sala de aula, professores. Mas se você estiver buscando só isso, você vai encontrar um monte em qualquer lugar. Agora, se a gente quer buscar um ambiente confiável, um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, né? Um ambiente, de fato, que eu posso falar assim, tô tranquila, minha filha tá aqui. Não é porque eu estou lá dentro trabalhando, porque eu não tô dentro da sala de aula. Eu não estou dentro da sala de aula. Muito pelo contrário, o meu papel nem passa pela sala de aula, né? Eu convivo, os professores são nossos colegas de trabalho, nós estamos ali num ambiente de convívio,
Mas o professor entra para a sala, vai ministrar a aula e ela está relacionando com as minhas filhas, né? Dentro da sala de aula, o professor é regente, ele tem autoridade. Mas eu tenho confiança porque eu sei onde estão as formações, quem são essas pessoas que aqui estão. E antes, quando a gente ainda não tinha o Colégio Fidelis, a gente lutou muito para ter isso e a gente não estava, de fato, encontrando isso. Olha, eu costumo dizer muitas vezes que, e eu acho que isso está em acordo com aquilo que a gente está conversando aqui, mas que educação é em casa e ensino é na escola. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo hoje acelerado, num mundo em que pai e mãe muitas vezes precisam trabalhar fora e boa parte do tempo da criança ela passa na escola. Então, continuo dizendo, educação é em casa e ensino é na escola. Mas o quanto é importante que, de alguma forma, valores familiares, valores cristãos, o quanto isso ajuda, por exemplo, né, nessa formação da criança, né, o ensino das virtudes na escola, entendendo esse mundo, essa configuração de mundo que nós vivemos hoje, né, onde a mãe também, muitas vezes, precisa sair para trabalhar. Eu já vai começar as perguntas. Não sei se também eu dei muita volta aqui, se ficou clara a pergunta. Eu vou citar exemplo de novo, de quando a gente viveu isso, né? Às vezes, a pouca experiência que eu tive com uma criança numa escola tradicional da cidade, e ainda numa infância, né, muito pequenininha, a Júlia tinha 4 e 5 anos, né, quando ela esteve em outro ambiente que não o Colégio Fidelis, mas a gente se deparou com histórias, com a realidade do próprio material didático que a Amanda já citou, e são coisas muito fortes nestes materiais que eram, vamos fazer uma leitura em família, vamos encontrar isso aqui, e a gente tinha choque com aquilo que a gente ensinava em casa. Então, assim, a minha filha aprende em casa que a família dela é o pai, a mãe, os avós, os primos, né, aquele ambiente, mas o livro já trazia coisas diferentes disso, para uma criança de 4 anos, para uma criança de 5 anos, né? Então, assim, eu fazia a proposta de dever de casa, de atividade com a minha filha, mas muitas vezes eu abria o livro e me deparava com alguma coisa que eu não queria que ela aprendesse, que eu não queria que ela encarasse aquilo ali. E aí eu dava volta, recontava aquela história para ela, mas na hora que eu levava ela para a escola no dia seguinte, 1h da tarde, ela estava lá, ela não estava... eu não estava sabendo o que ela estava encarando, né? O que ela estava ouvindo, o que ela estava aprendendo que era o certo. Então, isso é uma coisa muito perigosa, né? Então, assim, a gente tem uma família e no Colégio Fidelis nós falamos isso. A responsabilidade de cada criança é do pai e da mãe. Nós somos o apoio dessa família e nós somos um apoio, né? Nós queremos ser um apoio de muita confiança, né? Que o pai e a mãe cheguem na escola e tenham a liberdade de falar o que está acontecendo, a necessidade de alguma situação, né? Partilhar aquilo ali da realidade daquela criança, que hoje é o nosso aluno, e nós temos responsabilidade com isso. Mas eu não tinha isso, eu não tinha esse acolhimento e essa segurança quando eu levava a minha filha e entregava ela na escola. Perfeito. Amanda, quando a gente fala em educação personalizada, isso significa o que na prática e como é que isso aparece no cotidiano da sala de aula do Fidelis? Então, já muitas escolas no Brasil já trabalham com educação personalizada. O Colégio Fidelis é o primeiro em Governador Valadares com educação personalizada. E o que é e como funciona de fato no Colégio Fidelis? Dando sequência no que a Laene acabou de falar, no Colégio Fidelis, os pais são protagonistas da educação dos filhos. Por quê? Porque os pais eles precisam, de fato, participar de todo o processo de ensino-aprendizagem das crianças. E nós temos a Casey, que é a nossa psicóloga, ela atende, ela faz esse papel da preceptoria, que a gente chama de preceptoria, onde ela atende os pais constantemente, várias vezes ao longo do ano, para olhar, observar atentamente cada demanda, cada situação de cada criança na escola. Então, quando a gente fala que a educação personalizada, é olhar para a criança como única. Não é mais uma dentro de uma grande sala de aula. É apenas aquela dentro da sala de aula. Quando a gente percebe questões emocionais, a criança é acompanhada, os pais são chamados, orientados, feito todos os encaminhamentos, caso sejam necessários, e também na parte pedagógica.
Nós vamos em sala de aula, nós observamos as aulas dos professores para a gente conseguir fazer as intervenções necessárias. Muitas escolas não fazem isso, não tem um acompanhamento direto com o profissional, porque o professor ele precisa de um acompanhamento mais próximo, direto, né, de toda a equipe pedagógica. Então, essa parte da psicologia na escola é muito forte para nós. A Casey ela está exclusivamente para atender as crianças, as famílias e também os nossos profissionais. Então, quando a gente fala personalizado, é olhar de fato a necessidade daquela criança. Nós temos um material didático que é muito limpo, um material didático muito puro, que trata, assim, tudo o que a Base Nacional Comum Curricular, né, cobra, oferece, que solicita que seja trabalhado, nós trabalhamos. E com toda essa questão, nós conseguimos o quê? Acompanhar de fato a necessidade pedagógica da criança. Então, se houver necessidade de trabalhar alguma questão para aquela criança, é feito diretamente para ela, junto, né, com o acompanhamento da família. Então, se houver necessidade de dever de casa, de outras propostas para serem realizadas com a criança em casa, é encaminhado diretamente para a família. Então, os pais, eles não vão na escola somente nos dias do plantão pedagógico. Constantemente, nós atendemos os pais por meio da preceptoria ao longo de todo o ano. Isso faz diferença, porque muitas vezes a gente pega uma criança da educação infantil que está irritada, que está chorosa, e aí a gente vai fazer esse atendimento e a gente percebe que é uma rotina que está desestabilizada. A criança não está dormindo bem, não está dormindo cedo no horário certo, não tem uma rotina organizada em casa. Então, por meio dessa preceptoria, nós conseguimos perceber muitas questões que estão acontecendo em casa, situações familiares, e com isso a gente consegue fazer uma intervenção mais efetiva. Então, os pais, eles estão constantemente ao colégio. Todas as situações que acontecem, nós estamos em conversa, ligando, atendimentos presenciais também, várias vezes ao longo do ano. Então, nós somos a primeira escola, né, em Valadares com essa educação personalizada, e a gente já começa a perceber uma diferença muito grande, uma evolução muito grande na criança, tanto nas questões socioemocionais, tanto na parte pedagógica, aquela interação, aquela socialização. E aí a gente começa a perceber como que a criança ela começa a crescer, a melhorar e evoluir, tanto nas suas relações intrapessoal, interpessoal, como também na sua parte pedagógica. Fantástico, porque assim, nós começamos com crianças pequenininhas, mas no nosso primeiro ano nós tínhamos a turma do 3º ano do ensino fundamental, né? Crianças de 8 anos. E essas crianças, elas vieram de outras escolas, né? Não era a primeira experiência delas no escolar, né? Na vida escolar delas. Então, assim, essas famílias de crianças maiores também já notavam essa diferença. Porque é uma premissa nossa ter a família na escola, né? Então, assim, é um canal muito aberto, são portas abertas que nós temos para receber os pais. Eu lembro que nas primeiras preceptorias, quando a gente, né, ia fazer o agendamento com alguma família falava assim: meu Deus, o que eu tenho que fazer na escola? O que meu filho fez? As crianças que já eram maiores, né? Não, a outra escola não me chamava. E aí, não, tá tudo bem, a gente só quer, né, te apresentar o nosso trabalho, né, o ano começou, nós vamos, né, te apresentar agora como que o fulaninho está, né, vamos te dar esse retorno pra gente traçar os planos, né. E a educação personalizada, ela não é só para a criança que tem demanda, ela é para todas as crianças da escola. Então, hoje, a criança entra na escola, nós conhecemos de fato essa criança e a sua família, porque ela não cai de paraquedas, ela tem uma história, ela vem de algum lugar, né? Então, essa criança vem e ela começa a se desenvolver naquele nosso ambiente e essa família precisa ter os retornos, né? Então, na educação personalizada, onde nós acompanhamos a criança, diferentemente de apenas a parte pedagógica, nós avaliamos várias questões da vida integral, né, da criança. Os pais são convidados a vir, ali eles partilham o que está acontecendo, a escola também dá o seu parecer e a partir dali nós traçamos, né, os próximos passos, né, o próximo período, né, o que nós vamos traçar para essa criança, os objetivos, né, onde nós vamos ter um olhar mais atento, onde está tudo bem, a gente pode, né, acompanhar isso aqui de modo mais tranquilo.
e todas as crianças. Não é só para a criança que está apresentando uma necessidade, né, que está acontecendo alguma coisa na vida pessoal dele. Porque quando uma criança é muito boazinha, às vezes ela fica esquecida no outro lugar, né? Então, ela não dá trabalho, não pode deixar. Então, eu vou dar mais atenção àquele que demanda um pouco mais, que me chama mais atenção, e o bonzinho fica ali. Então, no Colégio Fidelis, todas as crianças têm um olhar para elas, né? E um plano para cada uma delas, né? E a família está junto. E quando a família encara isso junto, né? A família percebe a diferença que é o atendimento, o desenvolvimento de todo mundo, porque estão todos envolvidos, né? Nesse processo educacional. Algumas famílias que têm crianças mais velhas, em idade que nós ainda não atendemos, né? Elas falam, né? Por favor, abra uma turma dessa criança aqui. Porque eu quero todo mundo com esse modelo de educação. Sim. Né? Falando nisso, hoje vocês estão com quantas turmas? Vocês estão com turmas para crianças até qual idade, né? Esse ano, 2025, nós temos a turma do 4º ano do ensino fundamental. E nosso objetivo, né, com as bênçãos de Deus, é crescer uma turma a cada ano, né? Então, para 2026, nós estamos com matrículas abertas para a turma do 5º ano, né, do ensino fundamental. Que é até qual idade? Que é 10 anos, né, 10 anos completos até 31 de março, né, conforme a legislação. Então, nós atendemos desde 2 aninhos em 2026 até o 5º ano. E, se Deus nos permitir, nós vamos crescer essa escola ainda mais. Tá? Bem... Deixa eu só fazer um complemento claro, sobre a educação personalizada. Para nós que somos mães, fica muito pesado a educação dos filhos. É muito comum hoje a educação estar mais voltada para as mães. E fazer o dever de casa, acompanhar as tarefas. Hoje, por exemplo, no colégio, nós vamos trabalhar o dia de ação de graças, né? Então, aí a mãe precisa preparar o lanche, porque é um dia de piquenique. E no colégio, quando a gente fala de educação personalizada e família, a gente inclui o pai. Então, não é a mãe que vai para essa preceptoria, é o pai e a mãe. Então, nós orientamos as nossas professoras que façam propostas de atividades para serem realizadas com os pais. Então, muitos dever de casa, vai o título e vai muito bem explicado para ser realizado com os pais. Porque o pai, o homem, a figura paterna, ela também é muito importante, muito essencial, né, na educação do filho. Principalmente para os meninos, né? A figura paterna, o exemplo do pai é muito importante. Então, a gente faz com que os pais também sejam envolvidos nas tarefas das crianças também. Perfeito. Fiquei feliz com isso aí, né? Ali que vem, em 2026, vou ter meu filho, já está matriculado no Colégio Fidelis, sem fluxo. Vocês trazem uma base cristã, familiar, como pilar do colégio, né? Isso não isso é muito explícito, né? Sim. Vocês fazem questão de afirmar isso. Como é que esse fundamento se traduz em ações concretas dentro do colégio, né? Olha, o nosso trabalho, ele vai muito além de uma educação de excelência, de um ensino de qualidade, de um bom material didático, de profissionais muito bem capacitados e formados. Nosso trabalho, por exemplo, nós temos o ensino das virtudes, né? Por meio das virtudes, nós conseguimos trabalhar muito a questão dos valores, a questão da virtude mesmo. Nós sabemos que as virtudes é um hábito diário, né? Não tem como eu trabalhar uma virtude hoje com a criança, explorar, fazer ações, vivências com as crianças e aquilo acabou. No Colégio Fidelis, por exemplo, a cada mês nós desenvolvemos com as crianças uma virtude. Então, todo início de mês, as famílias recebem um documento bem explicativo, baseado em leituras bíblicas, em textos e com ações para as famílias realizar com as crianças em casa ao longo de todo o mês. E com isso, uma vez por semana, na aula do ensino das virtudes, as professoras também realizam esses trabalhos. Mas não tem como eu trabalhar uma virtude isolada a cada mês, porque as virtudes elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, nós damos um foco maior a cada virtude, mas constantemente nas atividades, nas propostas, na educação infantil, nos momentos da rodinha, no momento ali de explorar a rotina, as virtudes sempre elas são retomadas com as crianças. E com isso, a gente começa já a perceber ações onde as crianças estão ensinando os seus pais sobre a questão das virtudes,
a questão dos valores, né? Nós temos uma aula de ensino religioso muito bem estruturada e muito bem organizada. Nós trabalhamos o calendário litúrgico ao longo de todo o ano com as crianças. No início do ano, as professoras já recebem todos os temas, quais que são as datas, o que vamos trabalhar no ensino religioso. E tudo isso faz com que, de fato, a gente consiga trabalhar a verdade, aos valores e também a família. Então, fica muito claro, é muito bem trabalhado ao longo de todo o ano essas questões com as crianças, né? Eu sei que parece uma coisa óbvia, mas eu acho que as pessoas falam tão pouco hoje sobre virtude, né? A gente escuta falar tão pouco sobre virtude. Eu queria que vocês falassem o que são virtudes e na prática das crianças aí, né? Como que é importante cada uma das virtudes, não precisa falar todas, mas dê exemplos práticos aí pra gente. Exemplos práticos, né? Como que se traduz nas atividades? A mesma virtude que a turminha de 2 aninhos trabalha num determinado mês é a mesma virtude que as crianças do 2º, do 3º, do 4º ano vão trabalhar. Por exemplo, dá um exemplo de uma virtude aí. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, a virtude da ordem, né? Vamos começar o ano e vamos trabalhar a virtude da ordem. Como que uma criança de 2 anos trabalha a ordem? Isso aí, os pais já conhecem. Vamos guardar os brinquedos quando a gente terminar de brincar, né? Então, vamos juntar na caixa, vamos tomar banho, pega a roupinha, leva pro cesto, né? Acabou aquela brincadeira, arrumar tudo. A criança vai crescendo, ela começa a aprender a arrumar a própria cama, a escolher o brinquedo que ela quer brincar hoje, o outro que ela não quer brincar, ela vai deixar guardado. O que ela não usa mais, ela vai doar, então ela vai tirar os excessos, né? Então ela vai começando a enxergar aquilo que é prudente para que ela faça. Mas e as crianças maiores? Como é que trabalha a ordem? Uma criança de 7 anos, ela já consegue olhar no relógio digital, alguns no relógio de ponteira, ela já consegue se ordenar. A criança que já está lá no 3º ano, ela consegue olhar para o quadro de aulas que ela tem. Na segunda-feira eu tenho aula de história, na terça-feira eu tenho aula de geografia. Então ela já sabe se ordenar por isso. E as crianças são estimuladas a terem essa autonomia. Então, a gente estimula, ensina, cobra que as crianças façam isso de modo autônomo, mas a gente também orienta a família, né? Como a Amanda deu exemplo, a gente passa para a família aquilo que nós estamos estimulando. Então, a família vai ajudar a criança. Não vai deixar a criança se virar e arrumar sua mochila sozinha, porque ela é uma criança, ela vai esquecer alguma coisa algum dia, vai deixar para trás, o lápis quebrou, acabou, ela vai esquecer de falar com a mãe para comprar. Os pais têm que acompanhar, né? Sim. Então, assim, mas eu dou liberdade e autonomia à minha filha. Olha, querida, amanhã você tem aula de geografia e na próxima segunda-feira nós teremos prova. Vamos organizar nosso horário para estudar? Então, a criança, ela tem que entender que ela está no tempo, que ela tem compromissos. Ah, mas no final de semana eu tenho o aniversário do fulaninho para ir. Tá, mas então como é que nós vamos fazer? Precisamos estudar, temos esse compromisso. A gente vai colocando a criança a entender que ela precisa cumprir suas obrigações e também, né, ter um momento para se divertir. E aí a gente trabalha a virtude da ordem nesse exemplo, a gente trabalha a virtude da caridade. As crianças pequenas, as crianças maiores vão ter outras motivações, mas todas vão trabalhar a caridade, a docilidade, a civilidade, né? Como a criança trabalha a civilidade? Falar bom dia e boa tarde é básico, né? Cumprimentar as pessoas, olhar nos olhos, né? Hoje em dia a gente não vê isso, né? As crianças vão para um restaurante, sentam numa mesa e aí ela tá na mesa, o pai coloca o celular aqui, né? Para que ela fique quietinha, para todo mundo poder comer sem zoeira, para não derrubar o prato no chão, para não gritar. Mas se essa criança não aprende a conviver, a sentar numa mesa, a conversar, a olhar nos olhos, né? A respeitar outras pessoas, né? Se eu preciso do favor, da ajuda de alguém que eu não conheço, eu preciso chamar pelo nome, pedir por favor. Parece bobo, mas as crianças hoje em dia não são ensinadas a isso, né? Sim. Então, assim, todos os nossos funcionários na escola, não apenas os professores, mas todo o nosso setor administrativo, as crianças conhecem os funcionários pelo nome, tratam com respeito, né? A criança derramou uma garrafinha de água lá na sala. Por favor, vamos lá na cozinha buscar um pano para a gente poder enxugar isso aqui? E a criança participa disso, né? Porque ela não está ali sentada inerte e olhando apenas para o quadro, ela está envolvida naquele contexto. Então, se a criança ela é colocada naquela realidade, ela sabe que ela tem que fazer isso em casa, ela sabe que na casa dela
Por mais que na casa dela, às vezes, tem funcionários, tem empregados, mas não é a realidade de todas as famílias. Ela está naquele contexto. E vocês já veem os frutos, assim, nesses anos de trabalho? Vocês veem as famílias relatarem, darem depoimentos? Olha, a fulana de tal melhorou em casa nisso aqui, né, e tal. Vocês veem esses frutos assim? Nós temos, e é muito emocionante, né? A gente ouvir as famílias confirmar aquilo que sempre foi um desejo nosso, né? Então, se hoje a gente foi colocado nesse trabalho, se Deus nos plantou aqui, Deus nos dá a alegria de saber, assim, tá frutificando, né? Maravilha. Olha, vou fazer uma pergunta para vocês agora que ela é muito pessoal, porque ela era uma preocupação minha até antes de ter filho, tá? Muitas famílias, eu falo por mim, assim, a gente tinha uma inquietação, assim, de buscar um colégio que fosse, sobretudo, que tivesse todo esse compromisso que vocês falaram com a educação, com o ensino, mas que fosse também livre de ideologias. Eu falo porque é uma questão muito pessoal nossa, né? Talvez alguém se identifique com uma determinada ideologia, mas lá em casa a gente queria que as crianças fossem para a escola para aprender, né? E não para serem influenciados. Eu falo isso porque, por exemplo, eu passei pela faculdade de jornalismo, por exemplo, onde a gente tem uma influência muito forte de ideologias, de uma corrente específica. Então, assim, tudo bem, eu estou lá na faculdade, eu já era um adulto já, né, já na juventude, mas a gente sabe que nós que somos, quando somos jovens, somos muito influenciados. Então, imagina uma criança, né? Então, eu tinha essa preocupação antes até mesmo de ser pai. E hoje, como pai, né, para mim isso é uma coisa muito cara, né? Eu quero que meu filho vá para a escola e que ele não seja influenciado por uma ideologia específica. E aquilo que eu tiver de ensinar a ele, eu vou ensinar em casa, de acordo com os meus valores, os meus princípios. Então, a pergunta que eu tenho para vocês muitas famílias procuram uma escola livre de ideologias. Como é que vocês explicam com simplicidade o que isso significa dentro do Fidelis? Entendendo que o nosso papel é apoiar a família e que a família é responsável por cada criança, né? Nós respeitamos isso, né? Nós não vamos entrar onde não nos cabe, né? Nós temos como princípios, né, da escola, nossa identidade é católica, então nós vamos trabalhar sempre com essa vertente, com essa identidade, mas nós não vamos entrar onde não é o nosso papel, né? É o meu papel lá na minha casa educar as minhas filhas e dizer para elas o que é o certo e o errado, o respeito às pessoas, as escolhas que ela vai fazer lá na minha casa. No ambiente escolar, nós vamos promover um ambiente de respeito, de acolhimento, mas às vezes as crianças trazem alguns assuntos, né, para a sala de aula, porque escutou, porque às vezes o pai e a mãe, sem maldade nenhuma, a gente está dirigindo o carro, o rádio está ligado, escuta alguma coisa que não deveria escutar. Se o pai e a mãe estão atentos, desliga aquele rádio rapidinho e muda de assunto. Mas a criança é muito atenta. E às vezes pega alguma coisa e sem ela ir lá e falar com o professor, ela conversa com o coleguinha. Então os professores estão muito atentos a isso. Nós estamos o tempo inteiro dentro da escola, convivendo com as crianças. As crianças estão no pátio, no momento do recreio, da educação física. A gente passa e a gente conversa com elas para que a gente saiba o que está sendo o assunto do momento. Então, se é alguma coisa que não é pertinente ao ambiente escolar, se é alguma coisa pertinente ao assunto da sua casa, aquilo que você acredita, a gente encerra aquele assunto, né? Não leva para os pais. Não, exatamente. Né? Esse assunto não é pertinente à escola, isso não é uma abordagem daqui, né? Vamos evitar conversar isso perto das crianças, né? Então, as crianças, elas têm que crescer num ambiente em que elas conhecem a bondade, a verdade e a beleza. Perfeito. Se elas conhecem a verdade, a gente se basta. Toda escola carrega histórias de bastidores. Eu queria saber de vocês qual foi o desafio real, né, no início. Aí vocês falaram um pouquinho do início, como surgiu, mas o que vocês enfrentaram e que fez vocês pensarem? Agora é sério. Então, agora o maior desafio nosso foi encontrar um espaço físico, né? Porque
tinha toda aquela documentação, toda a questão de aprovação de uma escola, abertura de escola. Nós já estávamos, assim, muito bem preparadas para esse processo de início de formação. Nós fizemos, né, 1 ano de mentoria com o Ítalo Marcilli, o Marcelo Zanetti, como fundar o seu próprio, né, como abrir o seu próprio colégio. Então, a gente estava muito bem pautado nessa questão de início, questão de documentação, né, de escola, porque existe uma questão ali, né, de muitos documentos, muitas questões, mas o desafio maior entre todos foi achar o espaço físico. Exatamente. Porque a gente tinha um desejo de iniciar a educação infantil, né, crianças de 2 a 5 anos, e estender até o 1º ano, que é a idade das nossas 3 filhas. Então, esse era o nosso desejo. Então, a gente precisaria de um espaço que conseguisse acolher ali, atender a necessidade de 6 turmas. E a gente, em busca na cidade, olhamos diversos espaços, diversos ambientes, e a gente não conseguia encontrar nada próximo do que a gente precisava, né? E aí, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nós tivemos a ideia de propor, né, a igreja a alugar um espaço, que era o centro catequético da igreja. No primeiro momento, nós pensamos assim, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não é isso. Mas nós rezamos muito tudo o que a gente faz no nosso colégio. Desde o primeiro dia de fundação, de todo momento, a gente está sempre em oração. Então, a gente sempre coloca nas mãos de Deus. A gente fala que o Colégio Fidelis é um sonho do coração de Deus, que Deus e Nossa Senhora têm nos sustentado sempre, em todas as nossas decisões, em todas as nossas propostas. E aí nós fomos até a igreja fazer essa proposta, né? Assim, com medo, com receio, porque era um ambiente que estava sendo usado, mas era um desejo muito grande do nosso coração, e a gente pedia muito, né, a Deus que nos desse o direcionamento correto. E com isso nós tivemos a proposta, fizemos a proposta, essa proposta foi levada, foi acolhida pela igreja, foi levada até ao bispo, que fez essa aprovação. Então, teve um processo ali dessa questão, mas acho que o desafio maior, o dia que a gente assinou o contrato, é o dia que nós falamos assim, a partir de hoje... Agora é real. Agora é sério. Agora é sério, agora é real. E, inclusive, o aniversário do colégio é no dia dessa assinatura, né? É no dia... Santa Maria Madalena, que é uma das patronas de uma das nossas salas, que é o dia que falou assim, agora começou, agora é verdade, agora o nosso sonho ele começa a se tornar realidade. Que bacana. Existe um momento assim que com as crianças especialmente, que marcou vocês e que emocionalmente, digamos assim, confirmou que vocês estavam no caminho certo? Desde quando nós começamos, nós temos uma agenda, né, na escola, os nossos compromissos, e todos os meses nós temos a Santa Missa. E aí, a Santa Missa acontece com rotina na escola, né, uma vez ao mês. E com muita tranquilidade, com muita alegria, a gente prepara a Santa Missa do mês, as crianças participam, as crianças muito pequenininhas não conseguem compreender, né, toda a liturgia, mas acompanham, participam e ficam conosco ali de modo muito bonito, né, na missa. E... As primeiras vezes que tivemos missa em que as famílias participaram, né, as famílias da escola, as famílias ficaram encantadas, como que as crianças participam bem da Santa Missa, mas elas são preparadas para estarem lá. Mas teve um momento muito especial, que foi a nossa primeira experiência com Jesus Eucarístico dentro da nossa escola, né? Nós tivemos o Passeio do Santíssimo, né, que foi um dia de Corpus Christi que nós celebramos com as crianças. Então foi assim, foi o fechamento de um trabalho, porque as crianças estavam preparando os tapetes de Corpus Christi há semanas, né, na expectativa de fazer uma bela celebração. Já tínhamos feito algumas celebrações muito bonitas e para toda a escola dentro do nosso ambiente, mas receber Jesus Eucarístico, né, passeando, né, no ostensório, incenso, as velas, né? Quando a gente viu aquilo tudo ali, não tem preço que paga isso, né? Não tem palavras. Eu lembro que eu estava nos meus últimos dias de gestação da minha filha mais nova. Ela nasceu nessa mesma semana
E assim, e ter Jesus ali passeando, eu já estava com as emoções à flor da pele, então assim, ter Jesus de fato, verdadeiramente eucarístico, né, o Santíssimo no nosso ambiente, foi saber, assim, né, Deus está aqui de fato. Né? E assim, e ver as crianças emocionadas, compreendendo aquele processo, cantando a música Terra Seca, não vamos esquecer nunca. Foi muito assim, estamos fazendo de fato, realizando um desejo que é do coração de Deus. Então assim, aquilo nos emocionou muito, e a cada evento, ver também, né, a participação das famílias naqueles momentos, ver as crianças envolvidas, a gente percebe assim, como que Deus tem derramado tantas bênçãos, né, e tantas graças em nosso colégio. A gente faz algumas coisas confiando mesmo nas famílias, na proposta que nós temos, mas quando as famílias abraçam, né, assim, a entrega é muito maior, né? Nós tivemos ano passado, né? Ano passado foi tudo a primeira vez, né? Em 2024, nós fizemos a primeira festa de Todos os Santos. Eu queria até que vocês falassem, tem vários eventos, né? Sim. No colégio também. Nós fizemos a primeira festa de Todos os Santos. E aí, assim, como assim, né? A gente não é cultura, né? Isso não é comum. Porque normalmente nessa data aí, próximo dessa data, outros colégios, outras culturas, né, celebram, por exemplo, o Halloween, né? E vocês, como tem uma proposta cristã, vocês têm... Nós celebramos a vida dos santos, né? Celebrar a vida dos santos é um caminho seguro, né? É um caminho que já foi percorrido, que já foi confirmado, de alguém que está no céu, que intercede por nós. Então, por que a gente não vai celebrar? Por que a gente não vai imitar, né? Então, assim, aí cada um teve a sua proposta. Eu vou ser santinha tal, eu vou ser tal. E as crianças se vestem. Se vestir. E aí tinha lá São José Maria Escrivá, tinha São João Batista, tinha São Judas Tadeu, e aquelas coisinhas tão fofinhas ali, né? E eles conhecem a história, porque quando a gente faz uma proposta, não é só vestir a roupa, né? A família em casa contou a história, às vezes era o santo onomástico daquela criança, né? Então, ela se veste com toda a alegria, né? Família que vestia uma menininha a vida inteira de Santa Rita, e ela chega ali, ela sabe quem é Santa Rita, né? E ela sabe a diferença, que é muito próximo, Santa Rita, Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha, né? A aparência, a vestimenta, o hábito, né? Não, mas eu sei que Santa Rita tem um estigma, eu sei que Santa Teresa é assim. Então, assim, você sabe que verdadeiramente aquelas crianças foram envolvidas naquela história, né? Aquilo não é uma festa à toa, colocada no calendário, faz parte. E em meio a tantas influências, muitas negativas, né, que as crianças têm hoje por meio da internet, influenciadores, né? Claro que tem bons influenciadores, mas a gente sabe também influenciadores que levam para um outro caminho. A gente viu, por exemplo, agora mesmo, levantou muito essa polêmica da questão da adultização, né, então, essa é uma preocupação dos pais, eu imagino, né? E você ter como inspiração para as crianças homens e mulheres que viveram uma vida digna aqui nessa terra, né? Que foram dignos de inspiração, de fato, né? Eu acho que isso de fato é influenciar, né? Esses são os grandes influenciadores, né? Isso vi desde muito cedo, nessa imitação, nesses conhecimentos, de saber quem é, né? Porque quando eles se vestem, eles, de certa forma, crianças são muito curiosas. Eu tenho dois lá em casa que eles querem saber quem é, quem são, o que foi. Ela fez o quê, né? Então, por exemplo, o meu mais velho ganhou esses dias, né, de presente de aniversário, uma imagem de São Carlos Acutis, né? Então, assim, você explicar para ele que há tão pouco tempo, um jovenzinho, né, que era apaixonado pela Eucaristia, que gostava de internet, que gostava de se vestir, né, se vestia como muitos jovens se vestem, e que ele foi proclamado pela Igreja Santa, isso aí né, de fato, essa é a influência verdadeira. Então... E aí, só ampliando um pouquinho, o ano passado os pais reclamaram, né? Eu quero participar também, eu quero estar nesse momento também. E aí, esse ano nós ampliamos a festa de Todos os Santos, né, para toda a família. Então, foi assim, muito mais assim, significativo ainda, ver os pais junto com os filhos, celebrando ali a vida dos santos. Foi um momento assim, muito emocionante para a gente ao longo de todo esse ano. Né? Ver as famílias junto com os filhos, aprendendo também. Muitos pais relatam isso, que aprendem com as crianças
o que as crianças aprendem no ensino religioso, eles ensinam para os pais em casa. Então, isso é muito bonito. A gente vê muitas famílias sendo alcançadas pelos filhos, porque não é a realidade de todas as famílias, né? Então, muitas famílias estão sendo alcançadas pelos seus filhos. E além da festa, né? Lá na escola nós temos, como a Amanda contou a nossa história, de quando nós batemos o martelo e tivemos um local, né, para a escola existir. A cada data importante que nós celebramos, lá na nossa fundação ainda, né, antes de nós abrirmos as portas e começarmos o primeiro ano letivo, cada conquista que a gente pôde celebrar e que a gente pôde se alegrar, assim, coisas pequenas não, grandiosas. O dia que nós tivemos a aprovação do nosso AVCB, por exemplo, é uma data que nós celebramos. E aí, como que a gente fez isso? Nós pegamos esse dia do calendário e vimos o santo do dia. E esses santos do dia, desses dias importantes, se tornaram nossos patronos, né? Então, cada sala de aula tem um patrono. Cada criança dessa sala de aula conhece a história do seu patrono, sabe o dia, festeja essa data, né? Então, assim, nós temos todas as turmas festejando Santa Maria Madalena, fazendo a oração, conhecendo a imagem, né? A família conhece aquilo ali. Nós temos a turminha que celebra, que reza em latim a oração de São Bento. Então, nós temos santos, um para cada turma, e nós temos datas para celebrar muita coisa. Maravilha. Meninas, nós estamos já chegando no finalzinho aqui do nosso podcast. Eu queria fazer algumas perguntas bem rapidinho para vocês aqui, que eu acho que não poderiam passar. Primeiro eu queria saber bem rapidamente de vocês, empreender o que as pessoas se esquecem, né? Uma escola é também um empreendimento, é uma empresa, né? Uma escola particular principalmente, né? Então precisa de gestão, precisa de recursos, né? Empreender na educação exige coragem, né? E em algum momento assim, vocês sentiram medo de dar esse passo? E o que mantém vocês firmes? Sim, né? Nós somos humanas e nós começamos 3 mães, né? 3 mães, graças a Deus, com o apoio dos nossos esposos, né? Então, assim, são 3 famílias que entraram, que construíram essa escola, sonhando, mas com muito trabalho, né? Assim, enquanto a escola ainda era um projeto, ainda estava sendo escrita, era eu, a Amanda e a Casey, muitas madrugadas, deixando as crianças dormindo com o esposo em casa e a gente virando madrugada, trabalhando, documentando, escrevendo. E pegando o investimento, recurso financeiro da nossa família para investir na escola, né? Então, assim, a escola exige gestão, a escola exige responsabilidade legal, fiscal, né? Então, assim, é uma empresa, né? Então, nós temos funcionários, nós temos responsabilidade, nós temos hoje um corpo com 12 professores, uma equipe de estagiários, uma equipe administrativa que dá o suporte para que a escola aconteça, esteja ali no dia a dia, né? Porque no final de semana a escola não está tendo aula, mas tem um trabalho de bastidores, o marketing continua. Quando as crianças entram de férias, o recesso escolar do meio do ano, de outubro, dezembro e janeiro, a escola continua funcionando, né? Então tem pessoas que estão ali trabalhando o tempo inteiro. Então isso é muito exigente, né? É muito exigente. Sempre no final do podcast aqui a gente faz um ping-pong, que é uma pergunta e uma resposta rápida. Eu queria que vocês respondessem ou com uma palavra ou no máximo uma frase. Tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, então vocês podem ir alternando entre vocês duas. Tá? Amanda, educação para você é? Fundamental, mas precisa ser pautada em valores, em virtudes e ser fiel à família e à verdade. Laine, o que vocês sonham aí para o futuro do Fidelis? Eu sonho que Deus continue realizando a vontade dele no Fidelis. Se vocês imaginassem esse colégio daqui a 10 anos, como que ele estaria? Ele estaria bem próspero, com turmas já além do ensino fundamental e com crianças virtuosas. Qual que é o papel da fé na educação? Direcionar. O que são os... Essa eu já fiz, eu vou deixar, senão a gente vai estender muito. Bom, e para fechar então, que mensagem que vocês gostariam de deixar para as famílias, né, que ainda procuram uma escola onde seus filhos sejam respeitados, acolhidos, formados, né, em valores, em princípios, né? Qual que é a mensagem que vocês deixariam para esses pais? A gente gosta de acolher as famílias na escola, né? Quando uma família pergunta qualquer coisa sobre o Fidelis, nós convidamos para que essa família
vá lá, né? Vamos lá, vem conhecer, né? Vem ver com seus próprios olhos. Porque é diferente eu te contar aqui se você não pisar lá, se você não ouvir as crianças, né? Tem família que chega e fala assim, nossa, que nem parece que é uma escola, tá tudo tão bonito, tá organizado, não tem confusão, né? Graças a Deus é um ambiente familiar, de paz, né? Então, assim, venha conhecer, né? O Fidelis hoje é a realização de um sonho de Deus. Então, assim, é preciso que a gente vá lá e participe dessa experiência. Então, assim, se os pais desejam que as crianças tenham uma educação pautada, né, em valores, em virtudes, uma educação que seja segura, um material didático que seja seguro. Nós trabalhamos com a editora Unitrinos, que é de fato uma educação que aponta para o alto. Tem ensino bilíngue também? Temos também o programa bilíngue, né, que é o Cambridge, que também trabalha a proposta de valores, por mais que é uma escola internacional, mas a gente traz a questão dos valores também no inglês, né? Ele é bilíngue, então os pais que têm o desejo que as crianças aprofundem no inglês também, né? Tragam os filhos para a nossa escola, uma educação assim, de excelência, né? Pautada em valores, toda assim, segura de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Você vai encontrar essa educação segura, essa educação de excelência no Colégio Fidelis. As matrículas estão abertas? Como é que as pessoas fazem para procurar o colégio, para conhecer melhor o trabalho de vocês? As matrículas estão abertas, né? Nós, com muita alegria, né? Nós temos vagas em quase todas as turmas. Graças a Deus já tem turma com fila de espera. Mas é a oportunidade de conhecer, né? Nós estamos nas redes sociais, né? No Instagram, @Colégio Fidelis, né? E lá na bio do Instagram tem um contato, tem um link para chamar no WhatsApp. Perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um bate-papo muito agradável. Poder conhecer um pouco mais o colégio. Já conhecia, né? Um pouco o trabalho de vocês. Lá atrás eu tive uma alegria da gente... Eu até lembrei de vocês que vocês estavam procurando lugar. Falei de um local, nós fomos lá, né? Mas graças a Deus o local que vocês arrumaram era muito melhor até do que aquele, né? Que a gente olhou lá atrás. Então, uma felicidade. Eu fico feliz, assim, de olhar para algo que eu, como pai, sempre imaginei e sonhei para os meus filhos, né? E agora a gente tem visto até outras iniciativas também nascerem aqui na cidade. De certa forma, a gente vê que o Colégio Fidelis, ele está puxando também outros colégios a terem essa atenção para a educação personalizada, para os valores, para os princípios, né? Isso é muito importante, né? Eu falo como pai e como uma pessoa que acredita nos valores familiares, cristãos, enfim. É isso. Muito obrigado, meninas. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Que Deus abençoe essa iniciativa, Obrigada, né? E é isso. Nós estamos aqui encerrando mais um Valadares Podcast com Amanda Passos e Alaene Gonçalves, que são sócias e fundadoras do Colégio Fidelis. Um abraço para a Casey também, que não pôde estar aqui hoje, mas certamente estará em outra oportunidade aqui conosco também, né? Tá lá curtindo a Tereza, né? Que acabou de nascer, tem poucos dias. Então, é isso aí, né? Conheçam o Colégio Fidelis, então entrem no Instagram, que a Alaene já disse aqui. Repita pra gente. Colégio Fidelis. Muito bem, a gente fica por aqui então. Esse foi mais um episódio do Valadares Podcast. Até a próxima.